Paz do Senhor para todos vocês da Igreja Água da Rocha e que não são da Igreja Água da Rocha e que estão assistindo a esse culto. Estamos aqui para gravar o louvor que vocês vão fazer conosco ao Senhor nosso Deus. Estamos começando o culto desta terça-feira e eu queria abrir e ler com vocês para iniciar alguns versículos do Salmo 90, um salmo escrito por Moisés, que começa dizendo assim: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio, de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Viemos adorar esse Senhor, que é o Senhor Criador de todas as coisas, que reina de eternidade até a eternidade, que formou todas as coisas e que é o nosso refúgio, que é a nossa salvação. No final do salmo ele diz assim: Volta-te, Senhor, até quando? Tem compaixão dos teus servos. Sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos por tantos dias quantos nos têm afligido, por tantos anos quanto suportamos a adversidade. Aos teus servos apareçam as tuas obras, e a seus filhos a tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Eu amo a palavra do Senhor porque ela é muito honesta quando ela lida com as dificuldades. Aqui ninguém está adorando pílulas. Temos vivido tempos de adversidades. Temos vivido tempos de aflição. E com Moisés não foi diferente, mas ele diz: Senhor, venha nos saciar por tantos dias quantos têm sido os de aflição, os dias de adversidade. Essa é a minha oração. Não sabemos quanto tempo ficaremos assim. As previsões podem ser boas ou ruins, depende muito de como você interpreta tudo que você está vendo. Mas a nossa oração a Deus é que a alegria seja muito maior depois e que ela supere em muito toda a tristeza que temos por não podermos estar juntos nesse momento. Mas acima de tudo, que Deus confirme as obras das nossas mãos. Temos trabalhado para honrar o nome do Senhor Jesus, temos nos reunido aqui, nos organizado para prestar um culto decente ao Senhor, e cada um em sua casa tem dado o melhor de si para agradar ao Senhor, e que Deus confirme, por sua graça, a obra das nossas mãos. Vamos orar. Senhor, obrigado, porque ainda dentro de todas essas restrições podemos te louvar e te adorar. Engrandecemos o teu nome, reconhecemos que tu reinas de eternidade a eternidade. Eu reconheço que nada escapa ao controle, nada foge aos teus olhos e nada escapa ao controle das tuas mãos. Sabemos que o Senhor está sobre todas as coisas e que o Senhor tem propósitos para as nossas vidas e para esta igreja também, e descansamos nisso, que tudo que o Senhor tem proposto, o Senhor vai cumprir. Confiamos nessa tua palavra e, embora não entendamos nada, nós te buscamos, Senhor, com gratidão em nossos corações, te adorando, Pai, e clamando, e implorando ao Senhor, como Moisés fez neste lindíssimo salmo, que o Senhor confirme a obra de nossas mãos enquanto te adoramos aqui, enquanto meditamos em torno de tua palavra. Abençoa, Senhor, nossas vidas, abençoe esta igreja, abençoe a tantos quantos estiverem assistindo a esse culto, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos então ao Senhor 3 cânticos hoje. Vamos começar com Viemos Aqui. Só pra te adorar, pois
nossas vidas. Por isso, Senhor, te rendemos glórias, glórias a ti, Senhor. Todo domínio, toda honra, toda força e poder pertencem a ti, Jesus. Nós te demos glórias, glórias a ti, Senhor. Todo domínio, toda honra, toda força e poder pertencem a ti, Jesus, o Senhor. Jesus, te entronizamos, declaramos que és Rei. Tu estás no meio de nós, te exaltamos com louvores. Vamos lá? Jesus, te entronizamos, declaramos que és Rei. Tu estás no meio de nós, te exaltamos com louvores, a ti fazemos um trono de louvores, a ti fazemos um trono de louvores, a ti fazemos um trono de louvores. Oh, vem Jesus e toma o teu lugar. Jesus, Jesus, te entronizamos, declaramos que és Rei. Tu estás no meio de nós, te exaltamos com louvores, a ti fazemos um trono de louvores, a ti fazemos um trono de louvores, a ti fazemos um trono de louvores. Oh, vem Jesus e toma o teu lugar. Oh, vem Jesus e toma o teu lugar. Oh, vem Jesus e toma o teu lugar. Aleluia. Tu estás assentado no trono. E Jesus volte logo para nos buscar. Maranata, Maranata, Jesus. Tu estás assentado no trono, sempre reinando, soberano.
trazer revelação da Tua palavra para as nossas vidas. Vem edificar nossos corações, vem edificar esta igreja. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. E vamos à palavra. Amém. Paz do Senhor Jesus, igreja, boa noite para você. Deus abençoe sua vida, seu lar, sua família, sua casa, em nome do Senhor Jesus. Nós estamos aqui na igreja, na casa de oração, alegres por estar na casa de Deus, um pouquinho tristes porque faz falta você estar aqui. Mas é um tempo, e que seja só um tempo em nome do Senhor Jesus, e que nesse tempo você possa experimentar o sobrenatural, o melhor de Deus, ainda numa situação contrária, que você possa experimentar o precioso de Deus nesse tempo em nome de Jesus. Eu queria abrir com você, então, eu espero que você tenha louvado ao Senhor, mesmo na tua casa, tenha cantado louvores ao Senhor, que você já esteja sentindo a presença de Deus na sua sala, onde você estiver. E agora nós vamos juntos abrir a palavra de Deus, ver uma porção da palavra do Senhor Jesus. Vamos ouvir a voz do Senhor para nós e que o Senhor fale conosco em Lucas, capítulo 14. Então, eu queria que você abrisse a tua Bíblia em Lucas, capítulo 14. Vamos lá, a partir do verso 1. Aconteceu que, ao entrar ele num sábado na casa de um dos principais fariseus para comer pão, eis que o estavam observando. Ora, diante dele se achava um homem hidrópico. Então Jesus, dirigindo-se aos intérpretes da lei e aos fariseus, perguntou-lhes: é ou não é lícito curar no sábado? É ou não é lícito curar no sábado? Eles, porém, nada disseram, e tomando-o, curou e o despediu. A seguir lhes perguntou: qual de vós, se o filho ou o boi cair num poço, não o tirará logo, mesmo em dia de sábado? A isso nada puderam responder. Então, eu li Lucas capítulo 14, versos 1 ao verso 6. Eu vou orar, e eu queria que você abaixasse sua cabeça e orasse também. Pai, em nome de Jesus, é uma situação atípica, Senhor, para todos nós. É situação atípica, olhar pregando para uma câmera, sem ver o rosto dos irmãos, sem sentir a comunhão. Mas eu venho te pedir, Espírito Santo de Deus, vem encher este lugar agora. Traga os teus anjos ministradores. Vem, Senhor Jesus, usar a minha boca como voz profética. Aqui para mim é tarde de terça-feira, mas à noite de terça-feira para os meus irmãos, em nome do Senhor Jesus. Senhor, sei com a parte de som, internet, imagem, que nada falhe, em nome de Jesus, que nada impeça que a gente possa ouvir a voz do Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Fala conosco, Senhor, nós clamamos. Fala conosco porque nós estamos com a Tua palavra aberta. Fala conosco porque é a Tua voz que nós precisamos ouvir. Fala conosco porque é a Tua palavra que nos inunda, que entra dentro de nós e nos transforma, Senhor. Fala conosco porque nós precisamos desesperadamente ouvir a Sua voz. Senhor, em nome do Senhor Jesus, nos visita nessa hora com a sua unção, que os meus irmãos possam sentir unção nas mãos, sentir a presença do Senhor, enquanto falamos acerca da sua palavra, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Já ficou tudo embaçado aqui, que está calor. Olha, eu sabia, né, que eu ia ministrar, e seria algumas semanas atrás. E o Senhor falou comigo hidrópico. Eu acordei com essa palavra. Não é uma palavra comum, não é uma palavra que você escute sempre. Você não encontra pregações, né, sobre isso. Você encontra sim. Mas você não é tão comum ouvir sobre isso. E a referência está aqui em Lucas 14. Então, eu vim fazer algumas pesquisas, só para a gente dar um contexto, para chegar naquilo que eu entendo que é para nós, da parte do Senhor. Amém? Então, indo lá no capítulo 14, a gente vê algumas personagens. Primeiro de todos, nosso maravilhoso Senhor Jesus.
Eu poderia ir com você ali em Apocalipse para falar sobre Jesus em Apocalipse 19. João capítulo 1 fala sobre a pessoa de Cristo, mas tem uma descrição da pessoa de Jesus que eu gosto muito, que está lá em Colossenses. Então, se você quiser abrir comigo, deixa marcado Lucas, porque a gente vai voltar. E eu queria ler essa descrição da pessoa de Jesus Cristo em Colossenses capítulo 1, dos versos 15 a 18. Não é ao vivo, mas é ao vivo. Estou precisando de uma aguinha aqui. Este é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste, ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Essa é a pessoa de Cristo. Nele tudo subsiste, nele tudo foi criado. E ele entra então, essa pessoa maravilhosa, com esse poder, com essas características, é quem entra naquele lugar, naquela casa, num sábado, né? E outra personagem, então, são os fariseus. Se você for estudar um pouco dos fariseus, eles fazem parte de uma das 3 seitas judaicas. Eles representam mais ou menos de 5 a 10% dos judeus. E eles têm uma questão da observância da lei que é muito importante. Sem a observância da lei, o cumprimento da lei, não é possível você ter a aprovação de Deus. Então, eles buscavam a aprovação de Deus através do cumprimento da lei. Também tinha, como a gente vê no verso 3, os intérpretes da lei, que eram estudiosos, eles entendiam, eles estudavam a lei e interpretavam. Eles deveriam ser profundos estudiosos ali da Torá. E aí tem, então, a 4ª personagem, que é o homem hidrópico. E aí eu fui pesquisar, então, o que é esse homem hidrópico? É quem tem hidropisia. Na realidade, é uma pessoa que tinha uma retenção de líquido muito grande. E o curioso dessa enfermidade é que ela é provavelmente, estou falando com você de acordo com aquilo que eu estudei, tá bom? Não sou médica, como você bem sabe. Mas provavelmente ele é um sintoma de uma outra enfermidade. Então, alguém que tinha um problema sério no coração, um problema sério no rim, ia apresentar esses sintomas de hidropisia, esses sintomas de inchaço e de retenção de líquido. Então, eram essas as personagens. Então, diz que num sábado, provavelmente, eles tinham saído da sinagoga. Jesus recebeu, então, esse convite para ir comer pão na casa de alguém muito importante. E você já lá vê no verso 1, eis que os estavam observando. E você que é filho de Deus, e você que serve ao Senhor Jesus, não é você que é perfeito, que diz que nunca erra, porque provavelmente você nunca disse isso, mas você que diz que quer servir ao Senhor, você que diz que quer entregar, ou que entregou a sua vida para que Jesus fosse o Senhor, pode ter certeza absoluta de uma coisa: nós estamos sendo observados o tempo todo por aqueles que apreciam o que Jesus faz nas nossas vidas, no sentido de testemunho, mas também no sentido de pessoas que querem encontrar alguma falha, mas não diz que é crente, mas não diz que vai na igreja. Para ser crente desse jeito, eu prefiro ficar na minha casa. E é evidente, irmãos, que infelizmente nós temos casos, sim, que há um desserviço na questão do testemunho, mas não é disso que eu estou falando agora à tarde ou agora à noite. Eu estou falando que as nossas vidas, as nossas atitudes, elas gritam, elas falam muito mais alto do que a nossa fala.
Eu posso ir na frente do meu celular, fazer uma live de oração. Eu posso ir na frente do meu computador. Aqui eu estou na igreja, na frente da câmera que fica aqui na igreja. Eu posso ter uma fala coerente. Mas a minha atitude, as minhas ações, o meu comportamento, o meu proceder, ele fala muito mais alto do que qualquer fala coerente ou bonita. Jesus estava sendo observado e você está sendo observado. Observado pelo Senhor, observado pelo mundo espiritual, que é mais real do que esse mundo físico, muitas vezes. Mas observado também por aquele que está ali do seu lado, por aquele que provavelmente está precisando do Senhor e precisando enxergar Jesus através das suas atitudes. Eis que estavam observando. E ali, ora, ali diante dele, se achava um homem hidrópico. Existem algumas doenças silenciosas. De repente, uma pessoa chega e se não há uma comunicação, se não há algo diferente, você pode olhar para a pessoa e não perceber que ela é muda. Se você está no metrô, ninguém está falando nada, está todo mundo quieto, ou no elevador, você não percebe que, de repente, uma pessoa é muda, ou o outro é surdo? Existem algumas doenças que você não nota que a pessoa tem uma enfermidade. Alguém que tem diabetes, ou alguém, anemia, talvez um pouquinho mais branquinho, mas com aparência de um pouco mais frágil, não sei. Algumas doenças, o que eu quero dizer é que algumas doenças não denunciam que elas estão ali. Existem algumas doenças silenciosas. Mas o hidrópico não. Quando o hidrópico chegava, ele era todo inchado. Você percebia que tinha algo ali que estava fora do lugar. Então diz que quando o Senhor Jesus foi nessa casa importante, ele fala na casa de um dos principais dos fariseus. Era alguém reconhecido. Quando Jesus entra, o que eles colocam? Pá! Na cara de Jesus, na frente de Jesus, diante dele, o hidrópico. Em pleno sábado. Me parece, pelo que a gente vê na sequência dos versículos, que havia uma agenda dos fariseus com relação a Jesus. Quando você lê os evangelhos, você vê que ao longo dos evangelhos, muitas vezes os fariseus faziam algumas ciladas, algumas perguntas daquelas com pegadinha, para tentar pegar Jesus na curva, para questionar Jesus, as atitudes de Jesus, a intenção de Jesus. E aqui não foi diferente. Me parece que a agenda, quando eu falo agenda no sentido de inglês mesmo, de um propósito, de uma intenção por trás. Parece que tinha uma intenção por trás dos fariseus ao colocar esse hidrópico diante do Senhor, na frente de todo mundo, em pleno sábado. E se a gente for pensar no nosso ano de 2021, infelizmente, meus irmãos, principalmente nós que estamos no Brasil, me parece que nós estamos vivendo uma época em que há muitas pessoas com uma agenda pessoal, com uma intenção particular de um ganho pessoal, seja em que âmbito for. Isso vai cansando a gente um pouco. Por que o hidrópico tinha a ver com a agenda dos fariseus para pegar Jesus? Que o hidrópico, que estava sofrendo uma enfermidade no próprio corpo, provavelmente um sintoma de algo muito pior, tinha a ver com aquela agenda. E, de repente, ele virou um peão, algo para ser usado contra, numa situação para pegar Jesus. E o nosso maravilhoso Senhor, conhecedor de todo o coração, do meu e seu coração, sabendo bem o que se passava ali, como Ele sabe como está seu coração agora, o que está acontecendo com você, o que se passa aí. Ele vira direto no verso 3 e fala para os intérpretes e para os fariseus, os da agenda própria. Pergunta, é ou não é lícito curar no sábado?
Jesus vai direto no ponto. Jesus sem rodeio, sem floreio, sem medo, posicionado. Eu queria que você guardasse essa palavra para essa noite, para esse tempo, posicionado. Ele pergunta, é ou não é lícito? E pela primeira vez, aqueles homens cheios de opinião, cheios de entendimento, com tanto conhecimento, fala que nada disseram. Nós não temos nada para te dizer, Jesus, sobre esse assunto. Eles nada disseram. E me parece que o posicionamento do Senhor Jesus trouxe silêncio. O homem, eu anotei aqui, o homem hidrópico com uma doença genuína e necessidades genuínas era apenas um peão no jogo dos fariseus contra Jesus. Mas eu anotei também, Jesus não abriu mão do seu papel, fez o que veio para fazer e curou. Jesus, independente da agenda pessoal dos fariseus, Jesus tinha a agenda dele, que era do reino, e ele caminhou de acordo com a agenda dele, a do reino, e veio fazer, e fez o que ele veio para fazer, que era curar. E a Bíblia não declara, mas eu creio, aqui é eu crendo, a Bíblia não fala. Partindo do princípio que a hidropisia era uma doença, sintoma de algo muito pior. Eu creio que o nosso Salvador, quando curou aquele homem, não curou só a hidropisia como sintoma da doença, mas também a doença causadora da hidropisia. E fez um milagre completo. E aí o verso 4, ele usa 3 verbos maravilhosos. E Jesus, né? O sujeito oculto, arrasei, Fábio. Sujeito oculto aqui na frase, tá bom, irmãos? Português aqui. E Jesus tomando-o, o homem hidrópico, curou-o e o despediu. O tomou, o curou e o despediu. Obra completa. Jesus tomou, o curou e o despediu. Jesus o tomou, o curou e o despediu. Como Jesus fez conosco, ele nos tomou, lá em Colossenses, se eu não me engano, é quem fala, ele nos arrancou do império das trevas e nos transportou. Nos tomou, nos curou e nos despediu e nos enviou. E Jesus fez essa obra completa com o hidrópico. Essa era a real motivação de Jesus. Jesus posicionado não deixou de fazer o que tinha para ser feito. E aí Jesus ensina, então, quando ele trata com o hidrópico, então ele vai tratar com os fariseus. Escuta, se um animalzinho de vocês está preso em pleno sábado, vocês não vão lá salvar. Se seu filho não está em necessidade, você não vai salvar. Como? E a pergunta implícita é, como eu não curaria um homem que tem necessidade? Se você faz, entre aspas, o mesmo, é óbvio que não é o mesmo, se você socorre um animalzinho em sábado. E aí no verso 6, a isso nada puderam responder, a isso nada puderam responder. E eu estava pensando, eu vim da casa da Mônica e da Adelana, estava lá em Mogi, e eu estava pensando nessa palavra, nessa ministração. E por mais que aquele homem, talvez envergonhado, por ser colocado ali numa situação de refeição, cheio de gente, porque você vê a sequência, muitos deles procurando os primeiros lugares, e Jesus dá toda aquela instrução. E a enfermidade dele como um espetáculo para, entre aspas, causar a vergonha do Senhor Jesus. O fato que espetáculo ou não, peão ou não, esse homem tinha uma necessidade real. E ele foi. E quando Jesus o viu, Jesus não se negou, ele se posicionou e ele curou. O tomou, o curou e o despediu. E talvez alguns de nós, como aquele homem, tinha coisas, ele tinha um líquido retido
E ele tinha uma enfermidade que era sintoma de provavelmente outra, e talvez alguns de nós tenham algumas coisas retidas na vida, como aquele homem tinha. Ou alguns de nós têm alguns sintomas de coisas piores. Sintoma ou não, enfermidade grave ou não, Jesus cura e cura hoje. Jesus liberta e liberta hoje, Ele toma e toma hoje. E Jesus envia hoje. O fato é que aquele homem, quando encontrou com o Senhor Jesus, ainda que tivesse uma agenda política, porque o fariseu, ele era uma parte política e uma parte religiosa, ele não deixou de receber daquilo que ele tanto precisava. E o meu ponto aqui para nós, irmãos, março de 2021, eu não sei se tem uma agenda política, uma agenda religiosa. Eu creio que tenha no nosso tempo. O fato é que você não vai deixar de receber a cura, de receber a presença, de receber o milagre de Deus, a atenção à tua necessidade que você tem hoje por causa de uma agenda e um cenário que te circunda. Porque Jesus, apesar dos homens, dos fariseus, de você mesmo, de seja o que for, Ele está posicionado. A palavra de Deus fala que a mão dele não está encolhida, o cetro dele permanece estendido para abençoar você. Você faz parte da agenda de Jesus Cristo. Eu queria que você estivesse aqui na igreja para dar um glória a Deus bem alto. Você pode dar um glória a Deus alto na tua casa. Lembrando que você faz parte da agenda de Cristo. Oh, glória a Deus. Deus tem intenção com você. Deus tem propósito com você. E a tua enfermidade, seja ela emocional, física ou espiritual, ela não passa despercebida do Rei dos Reis. Nele todas as coisas foram criadas, nele tudo subsiste. Então, agenda política ou não, Jesus está na tua casa agora, diga amém. O Senhor está com você, diga glória a Deus. E Ele tem uma agenda com você. Você faz parte da agenda de Cristo, amém? Outra coisa que eu queria perguntar também, pensando sobre hoje à noite, agora à noite, né? O que está retido, irmão? O que está retido? O que está preso? Aquele homem tinha líquido retido. O que está retido na tua vida? O que não flui? O que não avança? Qual é a porta fechada de anos que não abre? O que está retido? Porque a hora que este homem teve esse encontro com Jesus, o Senhor Jesus fala que tomando o curou. E que as coisas retidas, seja no físico, de repente você tem mesmo uma retenção de líquido, não sei. Algum problema renal no coração, não sei. Mas pode ser que outras coisas na sua vida estejam retidas. Que elas sejam liberadas essa noite em nome de Jesus. E outra coisa que o Senhor ministrou ao meu coração. Deus tem cura para você. Seja dos sintomas, como a hidropisia, seja aquilo que causa a hidropisia. Pastor de Crê uma vez, ele estava falando conosco, agora não sei se foi reunião ministerial, não lembro em que momento, foi reunião ministerial, no nosso outro salão na Vila Maria, estou apontando porque é para lá, da Vila Maria, aliás é para lá, da Vila Mariana, e ele falava sobre problemas estruturais. Eu comentava com ele também uma época, muitas vezes você ia fazer, agora a gente está mais em casa, né? Estamos fazendo algumas visitas por videochamada, o Senhor deu essa estratégia para Edu e coisa maravilhosa. Precisamos fazer, as pessoas estão em necessidade, nós precisamos, como aqueles que detêm a cura dentro de si, espalhar essa cura em nome de Jesus. Mas o pastor de Crê falava sobre problemas estruturais.
Muitas vezes a gente fazendo visita nas casas, a pessoa tinha uma dor, a gente orava, a dor sumia. Mas se ela não aceitar Jesus, a gente não está tratando o estrutural, a gente está tratando o superficial. Quantas vezes Jesus curava uma pessoa e falava, olha, tua fé te salvou, vai em paz. Vai, não peca mais. Ele curava a pessoa do momentâneo, mas ele enviava a pessoa para uma nova vida. E para mim, hidrópico representa muito isso. Ele não só curava só da retenção de líquido, mas aquilo que causava, o que estava por trás. O Senhor Jesus continua curando e libertando de problemas estruturais. Não é aquilo que está só à vista, mas aquilo que está por trás. Não é só o que causa dor, não é só a dor, mas aquilo que causa a dor. Jesus cura ambos. Quando a Bíblia fala que ele levou sobre si todas as nossas dores, e dor está no plural. Eu amo tanto que essa palavra esteja no plural. Porque para mim, as dores emocionais, muitas vezes, elas são muito piores do que as físicas. A física, dependendo do que for, você toma um remedinho, passou. E a emocional? E a dor da perda? E a dor da rejeição? E a dor do desprezo? E tantas outras dores. Jesus cura todas, porque ele levou sobre si todas. Esse homem saiu curado. E aí no verso 6 fala que a isso nada puderam responder. Uma das palavras que eu pedi para você guardar agora à noite foi posicionamento. Jesus posicionado. Já estou encerrando. Fez o que veio para fazer. E essa igreja de Jesus Cristo, a igreja brasileira, a igreja de São Paulo, a igreja Água da Rocha, posicionada, vai fazer o que ela é comissionada para fazer. No começo da quarentena, o ano passado, eu conversando com a Lia, pedi para dar uma ideia de um vídeo, e ela fez com a excelência que Deus colocou sobre a vida dela, um vídeo dizendo que a igreja não estava em quarentena, e mostrava algumas cenas de alguns cultos. Nós permanecemos em não quarentena. Você pode dizer amém? Você pode ser um instrumento de Deus em frente a fariseus, em frente a pessoas com agendas religiosas, políticas, achando que a aprovação de Deus vem das suas obras e desconsiderando a graça e a obra de Cristo. Você pode se posicionar como Jesus e ser instrumento de cura para outros, mas você também pode receber da cura que você precisa, as coisas retidas, que elas sejam liberadas, que a cura seja liberada sobre a sua vida, seja estrutural, ou seja, da ordem que for. E sempre lembrando que Jesus tem uma agenda com você. Você faz parte da agenda de Cristo. Deus tem intenção. Agenda, quando eu falo propósito, Deus tem um propósito na tua vida. E que nada, nem circunstância, nem uma porta fechada impeça o cumprimento desse propósito na tua vida. Uma das orações que eu gosto de fazer, Paulo fala isso, né? Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Se as obras de Deus planejadas de antemão, que fala lá em Efésios 2:10, fosse um checklist, é como se o Paulo falasse, check, check, check. Fiz tudo o que Deus tinha para a minha vida. Cumpri todo o propósito. Essa é uma das orações que eu faço quando a gente encontrar com o nosso Salvador. De preferência pelo arrebatamento. Diga amém. Que a gente possa chegar no céu e ter um check. Fizemos tudo aquilo que o Senhor nos comissionou, ou me comissionou para fazer. Amém?
meus irmãos, homem hidrópico. Não tem nenhum nome dele na Bíblia. Mas Jesus o conhecia muitíssimo bem e fez uma obra completa na vida dele. Amém? Vamos orar? Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Aquele pelo qual todas as coisas que existem foram formadas, aquele que sustenta em suas mãos todas as coisas. Louvado e engrandecido seja o teu nome, Jesus. Obrigada, Senhor, porque nesse encontro com os fariseus, Pai, o Senhor não negou fogo. O Senhor não teve segundos pensamentos, o Senhor não deu um passo atrás, o Senhor não pensou melhor. O Senhor cumpriu o seu propósito e fez aquilo para o qual o Senhor foi chamado. Curar enfermos. E nós te agradecemos por isso, porque a tua obra ela se perpetua até hoje. E o teu Espírito Santo operando em nós nos faz instrumentos para que nós possamos ministrar a tua cura a outros, receber a tua cura e ministrar a outros. Então, em nome de Jesus, Pai, quero começar pedindo, Senhor, pelos meus irmãos que têm coisas retidas na vida. Seja no físico, como enfermidade, mas portas fechadas, coisas que não fluem, coisas que não avançam, coisas que não se abrem, oportunidades que as pessoas esperam, os meus irmãos esperam, seja na área que for, em qualquer área, oportunidades aguardadas e que não cheguem. Espírito Santo de Deus, nesta hora, e quando eu falo esta hora, a hora que o culto estiver sendo transmitido, abra os olhos espirituais daqueles que têm visão e vai mostrando os cadeados sendo quebrados, as correntes caindo por terra, as gaiolas, as parentes de cadeia caindo como o que cai durante um sopro, durante um vendaval, durante uma chuva. Vai mostrando, Senhor Jesus, que aquilo que foi retido, que estava retido, está sendo liberado, seja na saúde, seja nas finanças, seja no emprego, seja nos relacionamentos, seja nos projetos, seja nos sonhos, seja nos anseios do coração, seja onde for, como for, quando for. Jesus, que não haja coisas retidas, que a bênção do Senhor possa ser espalhada por toda a água da rocha, pelos irmãos que estão assistindo este culto, por aqueles que vão assistir depois, ou reassistir, aonde essa palavra chegar, que a bênção do Senhor seja liberada sobre você. Eu ergo minha mão agora, como ministra desse ministério. Eu ergo a minha mão agora, para que sejam liberadas as bênçãos, para que seja liberada a unção, para que seja liberado um novo tempo, para que seja liberado o tempo de cantar na tua vida, o tempo de cantar na tua profissão, o tempo de cantar na tua família, o tempo de cantar na sua saúde, o tempo de cantar na tua história, que seja o tempo de cantar, que sejam liberadas todas as coisas na tua vida. Recebe também a cura no estrutural, no físico, no emocional. Recebe em nome de Jesus libertação nas áreas em que você precisa. Recebe em nome de Jesus. E Senhor, que nós possamos nos posicionar como o Senhor se posicionou num tempo de agendas próprias. Que nós possamos estar fechados com Jesus e caminhar de acordo com a agenda de Cristo, que é curar o enfermo, libertar o cativo, caminhar como o Senhor programou para que caminhássemos em nome de Jesus. Obrigada porque nós fazemos parte da sua agenda, Jesus. E nós queremos estar com o Senhor. Fazer aquilo que o Senhor nos comissionou para fazer. Em nome do Senhor Jesus, Pai, nos abençoa. Em nome do Senhor Jesus. E nos visita. Tira de nós qualquer covardia de não fazer aquilo que o Senhor nos comissionou para fazer. Mas que a gente possa caminhar de acordo com aquilo que nós somos chamados. De acordo com a revelação que o Senhor tem nos dado. Em nome do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Eu acho que eu tinha mais coisa para orar, mas eu vou ficar por aqui. Aleluia.
Louvado seja o nome do Senhor, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai, a consolação do doce Espírito Santo seja sobre você, sobre seu lar, sobre sua casa. Eu te envio para uma semana em que você possa experimentar a liberação de Deus em nome de Jesus, para que você possa experimentar o fato de ser instrumento poderoso de Deus para ministrar outras vidas e ganhar almas em nome do Senhor Jesus. Amo você. Deus abençoe. Amanhã, 10 horas da manhã, a gente está junto lá no Instagram para live de oração, se Deus quiser, para continuar intercedendo e obtendo as respostas do atuar maravilhoso de Deus em nossas vidas, em nome de Jesus. Deus te abençoe. A paz do Senhor. Glória a Deus. Aquele que em poder sustenta todo o universo e o controla meramente por palavras. Aquele que nas mãos possui as chaves dos portões, que fecha e ninguém abre, abre e ninguém fecha. Aquele que por nos amar em homem veio se tornar e nos tirar da escravidão das trevas. Aquele em cujo reino estamos, onde a água flui perene, glória seja dada eternamente. Jesus veio